Olá, tudo bem? Eu sou a professora Gabriela e hoje eu vim aqui para resolver com vocês uma questão do PAV 2019 da etapa 2, tá? A questão de número 18. O que a questão de número 18 dizia? Um barco pesqueiro está situado na praia do Cassino, a 2 km da costa. O pescador precisa chegar ao ponto Q, situado na praia, para descarregar sua carga de peixe. Então aqui, ó, seria a costa onde nós temos o mar e aqui nós temos a terra. O pescador está aqui, certo? E ele quer fazer essa trajetória aqui, que está tracejada, até chegar ao ponto Q. Aí informa, ele consegue empregar uma velocidade máxima no seu barco de 4 km por hora. Então quer dizer que aqui no mar ele consegue andar no máximo em 4 km por hora. E na praia, nessa trajetória aqui, ele consegue andar uma velocidade máxima de 8 km por hora. Ainda fala para considerar a raiz de 3 como 1,7 e embaixo ele fala qual o tempo mínimo que o pescador levaria para chegar do barco até o ponto Q. Então o que acontece? Essa questão ela envolve dois triângulos, tá? Dois triângulos retângulos, certo? Então nós devemos, quando enxergar os triângulos retângulos, pensar quais são os conteúdos que eu posso usar que envolve triângulo retângulo. É Pitágoras, certo? Que envolve a medida dos seus lados, e as razões trigonométricas, que envolve seno, cosseno e tangente. Então, isso daí são as primeiras coisas. Depois eu tenho que pensar e interpretar. Ele quer saber o tempo que ele vai levar, mas para saber o tempo eu preciso da distância, porque eu sei qual é a velocidade, mas eu não sei quantos quilômetros ele vai percorrer. Então eu preciso descobrir essa distância aqui e essa. Então vamos escolher algumas letras, né, para colocar ali. Como aqui já tem X, eu vou chamar este lado aqui de A e eu vou chamar este lado aqui de B. Poderia usar outras medidas, tá? Então a minha ideia é, eu tenho que descobrir primeiro esse A, depois eu tenho que descobrir esse B, para então poder calcular o tempo. Eu separei em alguns passos aqui, e vocês vão ver que essa questão ela é bem extensa, porque ela é considerada de nível difícil no PAV, tá? Então, o que acontece? O PAV, ele tem de 6 a 7 questões, dependendo da etapa que vocês estão fazendo. E ele é dividido da seguinte maneira, uma questão, ela é de nível difícil, tá? E as outras, a gente tem de 2 a 3 de nível médio e de 2 a 3 de nível fácil. Então, essa daqui, no ano de 2009, da etapa 2, ela era, sim, a questão de nível difícil. Além de ser uma questão extensa que tem que fazer muitos passos, e nós não temos muito tempo, né? Ela envolve número decimal, porque ela informa que raiz de 3 é para ser considerado como 1,7. Então isso faz com que nós tenhamos muitas contas com número decimal, multiplicação, divisão, raiz, tá? Por isso que eu separei em passos e ainda coloquei um espaço para o rascunho aqui para fazer com vocês. Então, primeira coisa, eu tenho esse triângulo aqui e eu quero descobrir esse A. Eu vou fazer isso, eu vou calcular a hipotenusa do 1, vou calcular o valor de A. Eu peguei e desenhei esse triângulo aqui, ó, eu botei o ângulo 30, eu botei o 2 km aqui, por que eu não botei o θ? Porque a princípio eu não vou precisar dele. Ah, mas tem esse X? Tem, só que eu não quero andar essa distância aqui, eu quero andar essa. Então vamos focar no que eu tenho e no que eu quero, porque eu não sei quanto é X e eu não sei quanto é θ. Então a princípio ele não importa, né? Então, eu tenho o ângulo 30, eu tenho 2 e eu quero descobrir quem é aquele A. Quando nós temos ângulo, nós provavelmente vamos usar seno, cosseno e tangente. Pitágoras teria que ter a medida, né, envolvendo os 3 lados. Então, tem 2 lados e o terceiro é uma letra, que não é o caso aqui. Então, para saber se eu vou usar seno, cosseno e tangente, nós devemos identificar os nossos lados. Cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então, quem é o meu A? O meu A ele fica oposto ao ângulo reto, então o meu A é a minha hipotenusa, tá? E esse 2 aqui, ele está tocando nos dois ângulos, tanto no 30 quanto no ângulo reto, né? Como ele está tocando nos dois ângulos, ele é adjacente aos dois ângulos, nós dizemos que o 2 é o cateto adjacente. Aí vocês devem lembrar, né, isto é importante, cai bastante no PAV, quem são as fórmulas de seno, cosseno e tangente. Então, quando eu tenho cateto adjacente e hipotenusa, eu devo usar a fórmula do cosseno. Cosseno do ângulo. Como eu já sei quem é o ângulo, eu vou botar. O cosseno de 30 graus é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a fórmula do cosseno é sempre
cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quanto que é cosseno de 30? Novamente, lembre sempre que trabalharmos com seno, cosseno e tangente daquela tabelinha básica do 30, 45 e 60. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, igual ao cateto adjacente que eu tenho aqui que mede 2, e a minha hipotenusa que eu, Gabriela, quis chamar de A, certo? Vou multiplicar aqui então em x e vou ficar com raiz de 3 vezes A igual a 2 vezes 2. Bom, aqui eu tenho raiz de 3, mas a questão, ela tinha pedido para considerar que raiz de 3 era igual a 1,7. Então, como ela deu essa informação, vocês devem sim substituir. Então, eu já vou substituir. Raiz de 3, quanto que o exercício informou? 1,7 vezes o A igual a 2 vezes 2, 4. Como esse 1,7 está multiplicando, ele deve passar dividindo. E aí nós temos uma divisão com número decimal, que foi o que eu comentei com vocês, que essa questão, além de ter muitos passos, ela tem muitas operações com número decimal. Então, assim, ó, pratiquem. Quem tem o hábito de usar a calculadora, nesse ano trabalhe bastante sem a calculadora. Use a calculadora apenas para verificar se o que vocês fizeram está certo, ok? Então, eu vou fazer aquela divisão aqui no canto. 4 divididos por 1,7. Primeira coisa que eu devo lembrar, sempre que eu trabalhar com divisão com número com vírgula, com número decimal, eu tenho que ter a mesma quantidade de casas após a vírgula, ou seja, aqui eu tenho uma vírgula e um número. Então aqui eu tenho que ter uma vírgula e um número. Então onde é que fica a vírgula do meu 4? A vírgula do número, ela fica sempre no final. Quando o número, entre aspas, não tem vírgula, não aparece, é porque a vírgula está no final. Então se aqui eu tenho uma casa, aqui eu vou botar um zero. Então vocês podem acrescentar quantos zeros forem necessários. Basta colocar a vírgula no final do número e ver se é um número, um zero. Se fossem dois números, dois zeros. Após acrescentar a vírgula e o zero, a gente, então tem um número, uma vírgula e um número. Eu posso dispensar essa minha vírgula aqui e aí nós não temos mais divisão de número decimal. Nós temos números inteiros. 40 divididos por 17. Vou pegar o meu 40. 40 divididos por 17 é 2, 2 vezes 17 é 34, subtrai e sobra 6. E agora, como é que eu continuo? Eu preciso, como eu não tenho mais nenhum número para descer, eu vou acrescentar um zero. Mas sempre que eu crio esse meu zero aqui, eu preciso botar uma vírgula aqui. E aí eu devo fazer 60 divididos por 17. Agora vocês devem tentar, se vai ser 2, se vai ser 3, se vai ser 4. No caso aqui, colocando 3... 3 vezes 7 é 21, vai 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Restou 9. Acrescentaria outro zero e seguiria dividindo. Mas, para não ficar muitos números e não nos atrapalhar todo o resto da nossa conta, vamos encerrar aqui, ó, em 2,3. Ah, mas então eu achei exatamente quanto que é essa divisão? Não. Neste caso, nós dizemos que achamos aproximadamente. Ó, em vez de eu botar o sinalzinho de igual, eu botei aproximado. Então, 4 divididos por 1,7 é aproximadamente 2,3. Mas 2,3 o quê? Se essa distância aqui, o 2 era em quilômetros, o meu A também será em quilômetros. Ou seja, eu acabei de achar a distância que o barco vai percorrer no mar. O barco vai percorrer 2,3 quilômetros, tá? Achei o meu A, deveria agora partir para achar o B. Qual é o problema de achar o B? O problema de achar o B é que eu não tenho quem é o ângulo alfa, eu não tenho quem é o 3 menos x, eu só tenho o número 1. E só com uma informação eu não consigo. Ou eu preciso ter a medida dos dois lados, ou eu preciso ter a medida de um lado e de um ângulo. Nós precisamos ter duas informações e eu não tenho. Então, o que eu posso fazer? Nesse caso aqui eu descobri o meu A, que é 2,3. Então, o que esses dois triângulos têm em comum? Se vocês olharem aqui, é θ e alfa. Até as letras são diferentes, porque os ângulos não são iguais. Então, eles não têm o ângulo em comum. O que eles têm em comum é que aqui é x e aqui é 3 menos x. Então, é a mesma letra x. Por exemplo, se eu conseguir descobrir que o x é 1, eu posso fazer 3 menos 1, 2. Então, o meu foco agora é descobrir quem é esse x para poder substituir aqui. E é o que eu vou fazer. Então, quer dizer, eu vou continuar com o primeiro triângulo. Por que eu calculei o A? Porque é a distância que ele vai percorrer, eu vou usar. E agora,
Por que eu vou calcular o x? Porque eu preciso desse x para poder substituir aqui, certo? Então eu vou calcular o x. Eu tenho o 2, é o x que eu quero saber, e eu tenho 30 graus. E o A, por que eu não botei? Porque eu não preciso dele agora. Então, nesse momento, eu vou trabalhar com esses dois lados e aquele ângulo. Como tem ângulo, novamente, seno, cosseno e tangente. Vamos identificar quem são os nossos lados. O 2 nós já tínhamos identificado. Como ele toca nos dois ângulos, tanto no 30 quanto no ângulo reto, ele é o cateto adjacente. E o meu x, ele só toca em um ângulo, e ele está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, ele é o meu cateto oposto. Então, olhem só, quando fica oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90, é hipotenusa. Quando fica oposto ao outro ângulo, é cateto oposto. Devemos lembrar, então, qual é a fórmula que usa cateto oposto e cateto adjacente? É a tangente. Então, tangente de um ângulo, quem é o ângulo? Tangente de 30 é igual a CO sobre CA. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quanto que é a tangente de 30? A mesma tabelinha que informa o cosseno também tem a tangente. Então, a tangente de 30, ela é raiz de 3 sobre 3. O meu cateto oposto, identificando aqui, é o x. E o meu cateto adjacente é o 2. Então, é muito semelhante essas duas contas, só que aqui eu usava o cosseno e aqui eu uso a tangente. Multiplico em x, vou ficar com 3 vezes x igual a raiz de 3 vezes 2. Temos que substituir raiz de 3. Então, 3x é igual, como foi dito lá, raiz de 3 é 1,7. Por quê? Porque o exercício diz para usar. Raiz de 3, na verdade, ele é um número irracional. O que quer dizer isso? É um número infinito. Ele é 1,73 e vai infinitamente com outros algarismos. Mas como o exercício disse para usar exatamente 1,7, nós usamos. Multiplicação de número decimal. Vou eu para o meu rascunho. 1,7 vezes 2. Como é que nós multiplicamos número decimal? Número com vírgula. Multiplicamos como se não existisse a vírgula, sem preocupação. Então, 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Após eu multiplicar, eu vou focar na vírgula. Como aqui tem uma casa após a vírgula, a minha resposta deve ter uma casa após a vírgula. Então, multiplicação de número decimal, basta vocês olharem quantas casas tem depois da vírgula. Se tem 1, a minha resposta deve ter 1 também. Ou seja, 3,4. Se o meu 3 está multiplicando, ele deve passar dividindo. E mais uma conta com número decimal, só que agora é uma divisão. Vamos nós então. 3,4 divididos por 3. Lembram que eu falei aquela história de igualar as casas após a vírgula? A mesma coisa aqui, só que agora é aqui que tem vírgula e aqui não. Eu tenho uma vírgula e um número, então eu devo colocar uma vírgula e um zero. Sempre igualar as casas após a vírgula. Uma vírgula com um número, uma vírgula um zero. Dispenso e, na verdade, qual é a divisão que eu tenho? 34 divididos por 30. Então, eu tenho que fazer 34 divididos por 30. Pego 34 por 30, dará 1. 1 vezes 30, 30, sobra 4. Não tenho mais número para baixar, então eu vou criar um zero e colocar uma vírgula. 40 por 30 é 1 de novo, tá? Porque se fosse 2, 2 vezes 30 é 60, passa. 1 vezes 30, 30, sobra 10. E poderíamos seguir dividindo, mas lembram que eu comentei com vocês que a gente quer só uma aproximação? Então 1,1 me basta. Ou seja, o meu x, ele é aproximadamente, ele não é igual, aproximadamente 1,1. 1,1 o quê? Quilômetros, certo? Retomando, encontrei o A, que era o que eu queria saber, a distância que ele está andando. Depois, precisava encontrar o B. Como eu não tinha nenhuma informação, quer dizer, tinha somente uma informação, mas não era o suficiente, resolvi achar o X. Porque achando o X, eu posso substituir aqui e achar o 3 menos X. Então, eu tenho que esse lado aqui, ó, é 3 menos X. O que nós devemos fazer? No lugar do X, substituir pelo que eu encontrei. Quanto que eu encontrei para esse X aqui? 1,1.
Então, basta eu fazer 3 menos 1,1. Voltamos para o nosso rascunho. 3 menos 1,1. Como é que nós subtraímos números? Quando nós vamos subtrair números decimais, nós devemos alinhar vírgula embaixo de vírgula. Só que o meu 3 não tem vírgula. Então, lembrem que quando o número não tem vírgula aparecendo, ele tem vírgula sim, está no final. Então, nós devemos alinhar vírgula embaixo de vírgula. Isto é uma subtração de número decimal. Cada operação tem uma regra. A soma e a subtração é alinhar vírgula embaixo de vírgula. A multiplicação é multiplicar normal e pensar na vírgula no final. E a divisão é igualar as casas após a vírgula. Então, como o 3 não aparecia a vírgula, eu coloquei a vírgula aqui para lembrar. E vou colocar um 0 aqui, tranquilo, só para enxergar melhor. E aí, como é que nós fazemos? 0 menos 1 não dá, então vou pegar aqui 1 e aqui ficará duas dezenas, né, 2 unidades, perdão. 10 menos 1 ficará 9, 2 menos 1 ficará 1. E como eu disse, vírgula embaixo de vírgula, então 1,9. Ou seja, 3 menos 1,1 é 1,9 o quê? Quilômetros. Tá, gente? Ah, mas professor, eu sabia fazer isso daqui de cabeça. Tranquilo. Para quem sabe fazer de cabeça, as contas que souber fazer, faz de cabeça. Eu sei multiplicar isso aqui de cabeça, eu sei essa subtração de cabeça. Ok, tudo que tu souber fazer e que tu acertar, a gente acelera e não precisa armar a conta. Meu terceiro passo foi calcular o 3 menos x. Com isso, eu tenho mais informações para esse meu triângulo aqui. Agora eu vou pegar esse meu triângulo 2 e vou desenhar ele aqui. Olha só o que eu tenho. Eu tenho apenas o número 1. Eu não sei quem é o ângulo alfa, né? E eu quero descobrir o meu B. Mas o que foi que nós acabamos de descobrir? Aqui era 3 menos x, ó. Então, olha só, eu tinha um lado 3 menos x, um lado 1 e um lado B. O 1 eu já tinha, o B é o que eu quero descobrir, e o 3 menos x eu acabei de descobrir. Quanto que é 3 menos x? 1,9. Ah, e aquele alfa, por que eu não coloquei? Porque eu não sei quanto ele é, então não adianta. Ele só foi informado aqui para mostrar que são ângulos diferentes, tá? Porque foram usadas letras gregas diferentes. E o que eu faço aqui? Bom, quando tem ângulo, eu comentei com você, seno, cosseno e tangente. Aqui não tem ângulo, então não vai ser. Mas eu tenho os três lados. Quando nós temos os 3 lados, nós devemos usar Pitágoras. Lembram que a gente faz a hipotenusa isolada, os outros 2 lados se somando, tudo elevado a 2? Então, nessa daqui, basta eu identificar quem é a minha hipotenusa, que é o meu B. Então, a fórmula de Pitágoras é que nós devemos deixar a hipotenusa isolado, somar os 2 catetos e elevar tudo ao quadrado. Essa é a fórmula de Pitágoras. Isola a hipotenusa, os outros 2 lados tu soma e eleva tudo ao quadrado. Então, o segredo aqui é identificar quem é a hipotenusa e isolá-la. A minha hipotenusa é o meu B. Os outros 2 lados, vocês podem fazer na ordem que vocês quiserem. 1,9 mais 1 ou 1. E tudo elevado ao quadrado. Elevei ao quadrado, agora vamos resolver. Aqui fica B ao quadrado. 1,9 vezes 1,9. Vou ter que fazer aqui. O que é 1,9 ao quadrado? É o multiplicar 2 números iguais, certo? Então, 9 vezes 9 é 81, vai 8. 9 vezes 1, 9. Com aqueles 8 que foram, 17. 1 vezes 9 é 9, 1 vezes 1 é 1. Somo, fica 1. 9 mais 7 fica 16, 1 mais 1 com aquele 1, 3. E a minha vírgula? Basta contar quantas casas eu tenho após a vírgula. Aqui eu tenho um número depois da vírgula e aqui eu tenho mais um número. Então eu tenho 2 números, um aqui e um aqui. Ou seja, 2 números após a vírgula. 3,61 mais 1. Vou ficar com 4,61. Se precisar somar, some. Mas pensa, eu tenho R$ 3,61, mais R$1, 4,61. E aqui para mim vem uma das partes mais diferentes, porque somar, subtrair, multiplicar e dividir número com vírgula até é comum de ser cobrado. Mas nesse caso aqui, a potência ela passa sempre como raiz. Vocês vão ter que fazer a raiz de um número com vírgula. E isso não é comum de acontecer, tá? Isso não é comum mesmo de acontecer em PAV e ENEM, mas nesse caso aconteceu.
Como é que nós resolvemos raiz de números que não são exatos? Então a ideia é tentar fazer por aproximação. Como aqui é 4, alguma coisa, vamos pensar só no 4. Quanto que é a raiz de 4? É 2. Então, como aqui é 4, alguma coisa, então essa raiz vai ter que ser 2, alguma coisa. Então a gente vai testar de que maneira? Por exemplo, raiz de 4 é 2. Por quê, gente? Porque 2 vezes 2 é 4. Lembrem que se é uma raiz quadrada, eu tenho que pensar um número que quando se multiplica duas vezes, né, que dá o número lá dentro. Então, nesse caso aqui, eu vou testar 2,1. 2,1 vezes 2,1. Depois eu vou testar 2,2, 2,3, até nós acharmos um número próximo. Então, dá um baita trabalho, concordo com vocês. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Somo 441, duas casas após a vírgula, uma e uma, 4,41. Ó, 4,41 é próximo. Vamos testar o 2,2. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2, 4 e 4. Ao somar, 484, duas casas após a vírgula, 4,84. Passou. Então, como nós queremos uma aproximação, nós devemos ter o mais próximo, só que menor. Então, olha o que eu achei. Que 2,1 ao quadrado, que é multiplicar eles, é 4,41. E 2,2 ao quadrado é 4,84. Logo, a raiz de 4,61 tem que ser aproximadamente 2,1. Então, a ideia é, como raiz é tu pensar qual é o número que ele vezes ele dá esse número exato, então, raiz de 9 é 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9. Raiz de 25 é 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Raiz de 100 é 10. Por quê? 10 vezes 10 é 100. Então, a ideia aqui é pensar qual é o número que ele vezes ele dá 4,61. Então, eu testei 2,1 e 2,2. Nenhum deu exato. Só que um deu menor e o outro deu maior. Então, como a gente tinha... Então, quer dizer, ele ficaria entre aqui, ou seja, é 2,1 e ainda alguma coisa, tá? Nós vamos parar aqui em 2,1. Portanto, a nossa raiz é aproximadamente 2,1, certo? Então, olhem só. Essa parte eu acho bem importante de destacar. Isso de resolver raízes por aproximação, vocês devem aprender lá no 8º ano, por aí. Mas para aqueles que não viram, né, lembrem, como é que a gente faz raiz normal, de número inteiro exato? A gente fica multiplicando até achar. Então, raiz de 144, tu vai lá e faz 12 vezes 12, pá, 144. Raiz de 169, 13 vezes 13, pá. Então, quando for um número com vírgula, nós podemos fazer da mesma maneira. A gente vai testando, 2,1, 2,2. E quando acontecer esse caso, que não deu nenhum nem outro, ou seja, que um ficou muito pequeno e o outro ficou muito grande, a gente usa por aproximação, né? E no caso aqui, escolhe o menor. Então, quer dizer, é aproximadamente. Se vocês fizerem essa raiz na calculadora, vocês vão achar 2,1 e mais um monte de númerozinho aqui. Então, nós achamos aproximadamente, tá? Um pedaço. E aí, depois de tudo isso, né, é importante, eu acho, retomar mais uma vez. O que eu fiz até agora? Eu achei a minha distância, ó, no mar, ele vai andar 2,3 quilômetros. Em terra, né, eu descobri o x, substituí aqui, descobri o 3 menos x, substituí ali e fiz o Pitágoras para descobrir o b. Em terra, no b, ele vai andar 2,1 quilômetros. Então, eu acabei de descobrir quanto ele vai andar. 2,3 mais 2,1. Só que eu não posso sair somando, porque eu não quero saber a distância. O exercício pedia qual o tempo mínimo que o pescador vai levar. Então, nós queremos saber tempo. E como a velocidade não é a mesma, ou seja, no mar ele anda 4 km por hora e em terra 8, ele anda mais rápido na terra, tá? Então, como ele não tem a mesma velocidade, eu não posso juntar eles. Eu tenho que calcular quanto que ele vai levar para cada um.
E aí tem várias formas. Vocês podem fazer pensando numa regra de 3, ou vocês podem fazer pensando em física, porque velocidade, distância e tempo é conteúdo de física. Então, quem lembra da fórmula de física pode fazer e o cálculo é rapidinho. Nós brincamos que é a fórmula do Deus vê tudo, tá? Então, quem lembrar da fórmula do Deus vê tudo, distância, velocidade e tempo, basta substituir a distância, que é 2,3, a velocidade, que é 4, e descobrir o tempo. Só que aí vai ter que fazer a fórmula para os dois, tá? E aí somar no final. E para quem não lembrar dessa fórmula, nós podemos fazer por regra de 3. Eu vou fazer por regra de 3 porque eu queria usar somente os conhecimentos de matemática. Mas, se quiserem, né, dá para fazer sim a partir daqui pela física e confesso para vocês que fica mais rápido. Então lembrem, o PAV, ele gosta dessa questão da interdisciplinaridade. Então, apesar de ter a prova de matemática e a prova de física, eles gostam de fazer essa brincadeira entre. Então, o que é a regra de 3? É quando eu tenho a relação entre duas informações, que no caso aqui vai ser a distância e o tempo, e eu quero descobrir, né, uma outra distância ou um outro tempo. Então, o que nós temos? Nós temos que no mar, ele leva o quê? 4 km por hora. O que quer dizer isso? Que ele anda 4 km a 1 hora. Por que 1 hora? Porque o H está sem número. Então quer dizer que é o 1 que está aqui. Então nós podemos fazer assim, ó, quilômetros, hora. Ele leva 4 km, ele faz 4 km em 1 hora. Isso é o que diz a regra de 3. Então, ele faz 4 km, ele anda 4 km em 1 hora. Mas quantos quilômetros ele tem que andar? Apenas 2,3. Então 2,3 ele vai levar quantas horas? X. No caso aqui não vamos botar o X porque já foi usado o X. Vamos usar uma outra letra. Eu vou usar T de tempo. T1, pode ser? Então olha só, 4 km por hora, o que quer dizer isso? Quer dizer que 4 km ele leva 1 hora. Então 4 km ele leva 1 hora. 2,3 km ele leva quanto tempo? Então, como isso é uma regra de 3, né, e é uma regra de 3 a gente diz direta, porque a velocidade ela diminui, aqui eram 4 km, passou por 2,3. Se ele vai andar menos, ele vai levar menos tempo. Então, nós podemos multiplicar em x. Então, nós ficamos que 4 vezes T1 é igual a 2,3 vezes 1. Ou seja, T1 é igual, multiplico aqui da 2,3 divididos por 4. Nem vou mexer, vou deixar assim. Logo, nós temos que o tempo que ele levaria é 2,3 divididos por 4, tá? Vou deixar aqui por enquanto porque o meu rascunho faltou espaço. Agora eu vou fazer em terra. Em terra foi dito o quê? Que ele leva 8 km por hora. O que quer dizer isso? Que ele anda 8 km em 1 hora. Logo, se nós fizermos a regra de 3 km hora, 8 km ele leva 1 hora. Quanto que ele tem que andar em terra? 2,1. Então, 2,1 ele vai levar quanto tempo? Chamarei de T2. Também é uma regra de 3 proporcional, ou seja, se diminuir a distância, diminui o tempo, logo multiplico direto. 8 vezes T ao quadrado é igual a 2,1 vezes 1. T ao quadrado é igual a 2,1 divididos por 8. Aqui nós temos dois tempos, ou seja, no mar ele vai levar esse tempo, que eu ainda não dividi, se tivesse com calculadora na prova do PAV a gente faria rapidinho, e em terra ele vai levar esse tempo aqui. O que nós podemos pensar agora? No tempo total. O tempo total é eu somar esses dois números, certo? Eu até vou só chamar de T, tá? Então o meu tempo total, o meu tempo vai ser o quê? Esse tempo aqui no mar, mais esse tempo aqui na terra. Por que eu tive que fazer duas contas separadas? Porque eram velocidades diferentes. Então, no mar ele leva esse tempo, na terra esse. Quando a gente tem soma de frações, nós devemos, não pode somar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, não é isso? Nós devemos fazer o MMC, lembra? Então, qual é o MMC de 4 e 8? O MMC de 4 e 8 é 8. Aí nós dividimos pelo de baixo, 8 divididos por 4 é 2, e multiplicamos pelo de cima. 2 vezes 2,3 é 4,6.
6. E aí 8 divididos por 8 é 1, 1 vezes 2,1 é 2,1. Então olha só, o MMC entre 4 e 8 é 8. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Eu já fiz de cabeça, tá? Então 8 divididos por 4 é 2 e 2 vezes 2,3 é 4,6. Poderia ter feito aqui no rascunho? Poderia, tá? 8 divididos por 8 é 1 e 1 vezes 2,1 é 2,1. Ao somar aqui, também vou fazer direto, 4,6 mais 2,1 vai dar 6,7 divididos por 8. E agora sim eu vou fazer essa divisão, tá? Então eu vou apagar aqui o nosso primeiro, o início do nosso rascunho, para poder fazer essa divisão, certo? Que faltou espaço aqui. Poderia ter feito esta divisão, depois ter feito essa para somar? Poderia, aí somaria direto. Mas, para não trabalhar com duas divisões, número decimal, número com vírgula, eu optei em primeiro fazer o MMC para ter apenas uma divisão. E aí eu vou ter 6,7 divididos por 8. Qual é a regra? Vírgula, uma unidade, vírgula, um zero. Fiquei com as casas após a vírgula igual, dispenso, e na verdade eu tenho 67 divididos por 80. Vou pegar o meu 67, mas 67 é menor que 80. Então como é que eu faço se o 67 é menor? Lembra aquela história de acrescentar um zero? Mas para criar um zero, eu preciso botar uma vírgula. E aí eu pego 670 e divido por 80, tá? Vocês já viram um número começar com vírgula? Não, né? Então sempre que vocês têm a necessidade de criar esse zero e colocar uma vírgula aqui, a gente sempre coloca o zero antes, tá? Só isso. Então, 670 por 80 pode ser 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 é 64, né? Então 8 vezes 80 vai dar 640. Subtraio e aqui sobra 30. Vou criar outro zero. Ah, e tu bota outra vírgula? Não. A gente só bota outra vírgula quando a gente cria o primeiro zero. Quando vai criar os próximos não precisa. 300 por 80. Aí eu vou pensar, 8 vezes 2 é 16, 8 vezes 3 é 24, 8 vezes 4 é 32, então 8 vezes 3. Então, 8 vezes 3 é 24, então 80 vezes 3, 240. E sobra, se eu subtrair aqui, 60. E eu poderia continuar, poderia, mas como nós trabalhamos com aproximação, ó, vou deixar aproximadamente 0,83. E por que eu achei duas casas? Por causa das respostas. Na letra A tinha 0,83 hora, na letra B 1 hora, na letra C 2,5 horas, na letra D 30 minutos, que seria 0,5 hora, né? E na letra E 1,5 horas. Então quando eu achasse o 8 aqui, vocês já veriam que seria a letra A. Eu ainda quis continuar mais um para testar. Ou seja, 0,83. O que? Hora, porque a gente está falando em tempo, né? E nós calculamos sempre pensando em horas. Se vocês olharem, a gente, né, calculou sempre pensando em hora. E aqui está o nosso tempo. Se vocês tivessem feito, como eu disse, por física, a historinha do Deus vê tudo, vocês também achariam com fração. Não pensem que vocês fugiriam. Só não precisaria fazer a regra de 3, tá? Então vocês chegariam que o tempo de um é essa, que o tempo da outra é essa, e igual vocês teriam que fazer esse MMC, tá bem? Então, gente, essa é a questão 18 da etapa 2 de 2019. Realmente não foi uma questão fácil. O meu rascunho não foi suficiente, eu tive que apagar e fazer mais contas, porque realmente tem muita conta com número decimal, certo? Então, não vou fazer essa questão, não vou saber. Quando vocês encontrarem uma questão que sim, que é de nível muito difícil, a dica é, partam para as outras, tentem fazer todas ao máximo e quando, né, voltarem, se tiverem tempo, tentem realmente fazer e pratiquem bastante em casa. Porque se em casa vocês estiverem conseguindo fazer as questões de nível difícil, isso vai facilitar bastante quando vocês chegarem lá no PAV, tá? Então, nós tínhamos 5 etapas, tá? Nessa questão, eu tentei separar para vocês em 5 etapas, pensando, eu preciso calcular o tempo que eles levam, mas para saber o tempo, eu preciso saber quanto eles vão andar. Então, primeiro eu calculei o A, fazendo uma razão trigonométrica, que era o cosseno, depois eu precisava calcular o B, não tinha informação quase nenhuma no triângulo. Então, eu vi que eles tinham o que em comum? O X. Então,
calculei o x, fazendo também razão trigonométrica tangente, e ao saber o x eu simplesmente substituí e descobri 3 menos x. Segui para o meu quarto passo, que era, após descobrir esse lado, eu tinha dois lados. Como eu tinha dois lados, podia fazer um Pitágoras e descobrir a distância ali, o b, que era o que eu queria. Consegui descobrir quanto ele iria se deslocar. No mar, 2,3 quilômetros, né? Vou colocar aqui, ó. No mar, essa foi a distância, e em terra, essa foi a distância. Mas era a distância que ele queria? Não, ele queria o tempo. Então, aí nós tínhamos que ou fazer uma fórmula de física ou fazer regra de 3. Lembrem de interpretar isso daqui. O que é 4 km por hora? Quer dizer que ele faz 4 km em 1 hora. 4 km em 1 hora. 2,3 km em t, porque eu não sei qual é o tempo. Faço a minha regra de 3, acho o tempo que ele leva no mar. Mesma coisa, 8 km por hora quer dizer que ele faz 8 km em 1 hora. Então, 8 km em 1 hora, 2,1 km em t. Fiz outra regra de 3 e descobri o tempo que ele leva em terra. Tempo no mar, tempo em terra. Ele tem esses dois tempos, vamos somar. Poderia aqui, ó, ter feito a divisão de número decimal, aqui ter feito a divisão e aí somado no final só os números decimais. Eu optei em pegar esses dois, ó, e deixar na forma de fração mesmo, para fazer apenas uma divisão com número com vírgula. Aí vai de vocês, se vocês preferem fazer duas divisões e somar no final, ou se vocês preferem fazer uma fraçãozinha e apenas uma divisão. Então, a alternativa é a letra A. Este pescador leva 0,83 horas. Certo, pessoal? Um abraço a todos.